Aí o que que acontecia? Nessa época que eu voltei para casa dessa minha tia Lucidalva, essa esposa do meu tio irmão do meu pai que morava lá, que era minha tia, ela teve uma filha, chamava Laila, a menina. O que que acontece? Como a Lucidalva via eu sempre brincava com Laila e Irene dizia, ah, cara, você fica um pouquinho aqui com Laila pra brincar, esse tipo de coisa. Eu não acredito. Eu não sei, pode até ter que Irene tenha ligação com isso, mas eu não acredito que essa esposa do meu tio tem alguma ligação com isso. Mesmo porque eu não via muita maldade nela. Não via coisa dela dizer assim, ah, vai fazer porque tem alguma maldade nisso. Eu não via. Mas na minha tia tinha. Tanto que ela dizia, cara, vem aqui, toma um suco aqui. Eu não sei se ela me dava estimulante sexual. Eu não sei o que ela me dava. Eu sei que eu não vestia cueca. Entendeu? Então, pelo fato de eu não vestir cueca, eu sempre ficava envergonhado de andar no meio das pessoas, porque quando você vai criando 7 anos de idade, estudo de idade, você não veste cueca, você se sente incomodado, você precisa de uma cueca. E eu ficava com meu pênis duro. Aí eu não entendia por que eu ficava com meu pênis duro, porque eu não estava brincando com a criança por maldade, com a minha sobrinha com maldade, mas eu sempre ficava. E a esposa do meu tio percebia que quando às vezes eu vinha de lá da cozinha, eu colocava o meu pênis no cós do calção. Eu colocava meu pênis no colo do calção, porque se eu ficasse com ele assim, aparecia, né? Se eu ficasse com ele aparecendo, ele aparecia. Então eu botava no colo do calção e eu sem camisa, e às vezes minha tia olhava e ela olhava, entendeu? Então ela usava disso para me acusar de pedofilia, sendo que eu nunca fiz isso com ela, entendeu? Ela era bem pequenininha, que se eu fizesse ela não se lembraria, entendeu? Não tinha como ela se lembrar. Mas não tinha essa história, não existia isso, entendeu? Não existia, não tinha como ela se lembrar, não tinha como isso acontecer. E eles mesmos já acho que já tentaram fazer e me presenciar fazendo uma coisa dessa e não tiveram êxito. Como eles nunca tiveram êxito em nada que eles fizeram comigo. Tudo é de boca que eles têm. Tudo que é de boca. O máximo que eles já me viram, que eles têm um vídeo meu é me masturbando. Todo adolescente, toda pessoa se masturba. Eu me masturbo até hoje. Tem gente que se masturba até hoje. Tem mulher que toca siririca até hoje. E aí? Isso não quer dizer que a pessoa é um maníaco. Porque ela toca. Depende, se ela toca no lugar público, aí ela já está cometendo um crime, né? Aí já é uma doença, alguma coisa, já tem alguma coisa errada ali. Mas se você está num ambiente que você está só você e você faz uma coisa dessa, isso não quer dizer que você é um maníaco sexual. Então, o que aconteceu? Ela fazia esse tipo de coisa. Eu acho que ela me dava estimulante, esse tipo de coisa, e ela nunca. Eu não tinha cueca. Quando eu morava com ela, não tinha. Eu cresci aos 11 anos, fui crescer aos 11 anos de idade, eu não usava cueca, porque ela sabia que, dependendo vai crescer da idade, você vai ter essas ereções, essas coisas, né, que é da adolescência. E eu me lembro que quando todo adolescente homem, quando você é homem, o teu mamilo, ele cresce, né, ele dá uma inchada no mamilo, né, e ela mandava eu espremer aquilo, entendeu? Ela pegava, quando eu não queria espremer, que já estava roxo e doído, ela pegava ela mesmo e espremia, disse que tinha que tirar uma massa para poder meu mamilo voltar ao normal. E ela mandava eu espremer, mas era a maldade dela, porque ela sabia que doía. Não tinha massa nenhuma para sair. E mesmo que se tivesse, não tinha como. Por onde essa massa ia sair? Isso aqui não é um peito feminino, que tem os poros onde a criança possa mamar, e ela fazia aquela coisa, era de maldade. Tu tá entendendo? Era para machucar, era para fazer. E a decorrer do tempo ela foi fazendo e inventando, e foi fazendo de abacuado. Aí a família dela, com a família deles, começaram a botar parente deles para se aproximar de mim, para me dizer que eu era abusador e papapá, porque eles já tinham aquele plano já todo formado, e o objetivo deles sempre foi esse. O objetivo deles sempre foi esse, tentar me incriminar. Eles tentaram incriminar meu pai com essa situação. Teve uma certa época que essa Lucidalva me chamou e disse assim, Carlos, tu presenciou teu pai fazer isso e se aquilo com a tua irmã? A minha irmã, que era parte de pai e mãe, que é a Kaline, que era mais velha que eu disse, não, nunca vi esse tipo de coisa. E mesmo se tivesse, Kaline gosta muito de papai, jamais se ele fizesse uma coisa dessa, a reação dela com ele era diferente, entendeu? Ela ia se sentir coagida, ela não ia entender porque que um pai ia fazer isso com ela. Então, acho que isso daí não tem nem coisa. Então, ela tentava introduzir na minha cabeça que eu e meu pai tinha alguma coisa para que fosse, se ele fosse preso no caso, eu contasse que a minha irmã tinha alguma coisa mesmo com meu pai, tá entendendo? Eles tentaram fazer isso daí. Ela e a minha madrasta, com a mesma história, tentaram fazer, meter isso quando eu era pequeno na minha cabeça para poder eu incriminar o meu pai e dizer que ele abusava, que eu era presenciava ele abusar da minha irmã, que era parte de mãe. Você tá entendendo? Então, era esse mesmo tipo de coisa. Eles botavam os parentes deles, né?
ali, né, para dizer, ele tem coisa e tal. E era uma perseguição, a minha vida toda foi uma perseguição desse pessoal, entendeu? Uma perseguição brutal deles mesmo, de eles invadir as minhas coisas mesmo, a minha vida pessoal, de destruir a minha família, roubar as minhas coisas, roubar o amor do meu pai, roubar um bocado de coisa, entendeu? Não foi. Antigamente eu pensava assim, pô, por eu ser drogado e fazer isso e aquilo, eu roubava o amor do meu pai. Não, era eles que arrumavam a situação. Tanto que meu pai se juntou com eles nessa situação depois, porque eles começaram a botar na cabeça do meu pai que o problema estava comigo, que era eu que era o problema, eu era que era o causador de todas essas coisas.